a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Mais oportunidade. 6:23, amém? Da água cristã. Um dia Cristo voltará. Graças a Deus. Mas antes disso, vamos ficar de pé, nós vamos fazer uma oração. Vamos orar a Deus. Louvamos, graças a Deus. Pastor, nós fizemos essa palavra amém? Nós louvamos, Senhor, por uma presença, graça, misericórdia, favor, que nos concede vida na tua casa, para adorar, Senhor, teu nome. Obrigado pela presença de Jesus que aqui estão, cada lado representados. Aqueles que estão a caminho do Senhor chegar, seja sobre nós a tua graça, a tua unção e o Espírito Santo, dirigindo a mensagem, dirigindo os louvores, as oportunidades, falando aos corações, edificando o teu povo, abençoando aqueles que estão presentes, abençoando aqueles que estão online, aqueles que ouvem e aqueles que ouvirão. Ser servido ao Pai manifestar aqui com presença, gloriosa presença e graça, fazendo de todo jeito, da tua maneira, repreende todo o mal, Senhor, joga por terra, trabalhar nos adversários, toda divisão de pensamento joga por terra, que haja graça nos corações para adorar, para louvar, para que a expressão dos lábios seja inspirada pelo teu Espírito Santo. Naqueles que estão ausentes, os enfermos, aqueles que estão viajando, nós entregamos em tuas mãos, Senhor. Entregamos em tuas mãos a tua igreja, a igreja local, a igreja local. Entregamos em tuas mãos as congregações afiliadas ao Ministério do Senhor Paulista. Nós entregamos em tuas mãos as igrejas em obra de restauração. Entregamos em tuas mãos a tua igreja de uma forma geral no Brasil. A cada porta que hoje está aberta para o louvor e glória do teu nome, para a ministração, Senhor, do Evangelho da Paz. E que na noite deste dia, nesta quinta-feira abençoada, muitas almas sejam convertidas para o teu reino, libertação, salvação, cura divina, batismo com o teu Espírito Santo, e glorificar e engrandecer o teu nome. Ó Senhor, visita os corações com a tua presença, com o teu amor, com o teu bálsamo, trazendo cura para as feridas da alma, para as feridas do coração, para o corpo do teu servo e da tua serva, que precisa de saúde e de graça para a jornada. Pai, põe em tuas mãos as crianças da tua casa, os adolescentes, os jovens, guarda-os desse mundo tenebroso e mau. Guarda, Senhor, blindamente os crentes. Ó Deus, nos concede fé e graça para continuarmos olhando para Jesus, o autor, o consumador da nossa fé, o nosso amado, o noivo esperado. Aleluia! Inspira o crente no
Aleluia, graças a Deus. Você está dia uma iniciativa, um dia que o estudo dará, a gente sabe que ele vai voltar, né? Essa é a esperança do crente. E nós estamos passando dias, nós estamos vendo coisas, né? Eu estou ficando cada vez mais, eu fico, né, das informações que tem passado, e a gente vê a situação, a gente vê o que está acontecendo, mas a nossa esperança é a mão do Senhor. Amém? Um dia Cristo voltará. Eu vou ler do 8 até o 16, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim, pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe os homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia,
Mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentá-lo-se. E sobre ela, e Arão e Hur sustentariam as suas mãos, um de uma banda e o outro de outra. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fim da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Glória a Deus. Estava meditando nesse texto, eu achei muito interessante. Primeiro, a comunhão no trabalho, não é? Não é? Estava de um lado e Arão do outro, sustentando o homem de Deus, porque enquanto ele levantava as mãos, o povo vencia, mas quando ele baixava, o povo perdia de Deus, não é? Amaleque. Curioso que eu estava fazendo uma meditação sobre esse Amaleque, ele era neto de Esaú. Então você vê como é que essa guerra, que até hoje existe no Oriente, de parentes bem próximos, não é? Mas então, queridos, nós ficamos com o exemplo da comunhão, da união, não é? E da oração, não é? Porque lá no livro de Tiago, no capítulo 5:16, diz que a oração de um justo, o que acontece? Pode muito em seus efeitos. Aí eu fico meditando, irmãos, é que a necessidade de alguns que estão orando, nós temos aí, não é, as intercessoras, a irmã Cícera, aqui, seja de um jeito, seja de outro, ela não está muito preocupada, não, ela vai mantendo essa missão de intercessora. E como é bom ser um intercessor. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu preciso de ser um intercessor, não é? Porque você seja de Deus, chama um homem, bota ele numa posição, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E oração não pode parar, não é? Nós vemos lá em Lucas 18, 6-8, onde o Senhor fala, né, que Ele não vai ouvir a oração daqueles que o clamam de dia e de noite, Ele vai ouvir. A importância da oração, não é? Você está na retaguarda, tem aquele que está na retaguarda e aquele que está na vanguarda. Quem está na vanguarda? Josué estava na vanguarda, na peleja. Moisés, Hur e Arão estavam na retaguarda orando. E aí eu vou lembrar também lá no livro de Atos, no capítulo 12, versículo 5, que quando Pedro foi preso, e Pedro não foi só preso, ele foi condenado à morte. Ele já tinha matado Herodes, matou Tiago e agradou os judeus. E naquele tempo, para um governante ser mantido, tinha que agradar lá o César, né, o imperador. E uma das coisas que ele exigia é que esse governo mantivesse o povo pacificamente, sem confusão. E como Pedro estava fazendo aquele alvoroço de Deus lá, porque eles pensaram que eles iam esmagar a igreja, matando os seus líderes. Quem é o líder? Líderes ali era Pedro, Tiago e João. Tiago já tinha sido ceifado. Agora disse assim: agora eu vou prender também o Pedro e amanhã eu vou agradar os judeus matando Pedro. Mas o texto do versículo diz assim: e a igreja orava. Olha só, a igreja orava. Veja a importância da oração. Alguém chamou a atenção que os cultos menos frequentados das igrejas é o culto de oração. Mas é onde está a maior vitória do povo do Senhor. É os da vanguarda, às vezes, aqueles que estão na frente, sim, mas os da retaguarda, porque eles estão colocando aqueles que estão na frente
nas mãos do Senhor, e a oração do justo pode muitos seus efeitos. Mas às vezes a gente fala, mas Senhor, por que tu não entrou naquela peleja, você mesmo derrubou aqueles anos todos? Deus tem a sua maneira de trabalhar e deixa para nós um ensinamento. Você tem orado pelo seu lar, pela sua família, pelo esposo, pelos filhos, até pelos vizinhos. Eu lá, quando estou fazendo intercessão, eu oro para aquele grupo de pessoas ali também, não é? Sempre que posso, a gente está dando uma palavra. Enfim, precisamos estar na brecha da oração. E como é que é mesmo o título que foi dado a essa peleja de Moisés em oração? Vamos lá dizer junto: o Senhor é a minha bandeira. Deus abençoe. É isso mesmo, né? É oração. Esses dias atrás eu pedi oração pela minha filha. E graças a Deus o Senhor nos deu vitória. Mesmo tempo difícil aquele. Eu vou contar esse testemunho ainda. Foi feio o negócio. Mas o Senhor nos deu vitória. Vem? Michele, vem. Tem que deixar um louvor, amém? Aleluia. Glória. Aleluia. Deus é potente. Cumprimento nosso assistente à distância. Vamos dar bem-vindo aos nossos assistentes à distância, irmão. Vamos dizer: Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, seja bem-vindo mesmo. Deus abençoe a Deus, aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Louvado seja Deus. Michele, vem. Abençoa a Michele. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Também os irmãos Amém. Glória a Deus. Vamos orar a pessoa mudar, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor.
Amém. O nosso estudo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus pelo pastor. Em nome, creio que não vai ser diferente das outras quinta-feira. Deus te Esse é protegeu. uma bênção, hein? Graças a Deus. Uma luz. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua casa de hoje. Deus, obrigado, nosso Senhor. Deus, pedir o seu filho que falava em nós, nos instruir, nos orientar, nos fortalecer, nos consolar. Como Deus te dá para nós, sair para a glória do teu nome. Sei que o Senhor está aqui presente. Então, usa ele nas mãos do Senhor. Que nós podemos ficar ligados no próprio Senhor, recebendo da igualdade que o Senhor tem para nós nesta noite. Glória a Deus. Eu agradeço entregando ele nas tuas mãos. Meu Pai. Em nome de Jesus. Bem, irmãos, abra sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Grande Deus, glória. Nos diz assim o texto sagrado, Efésios, capítulo 2. Muito bem, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Vamos sentar e nos aplicar esta palavra ao seu coração. Mais uma vez cumprimentamos os irmãos que estão também nos acompanhando pela internet. Só para constar, hoje é dia 30 de janeiro de 2025 e nós estamos aqui estudando esta carta de Paulo aos Efésios. Queremos que esse estudo abençoe tanto a sua vida como tem abençoado a minha própria. Amém? Obrigado, irmão Michel, pelo seu amém. Isso me incentiva. Muito bem, irmãos. Em algum momento, nós já ensinamos aqui que a carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida em duas partes. Quantas partes? Duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Os irmãos vão se lembrar que a carta de Paulo aos Efésios, ela tem 6 capítulos. Então a primeira parte é exatamente o meio. De 1 a 3 é a primeira parte. De 4 a 6 é a segunda parte. 3 versículos para cada parte. Se você ler e estudar atentamente, o resumo da primeira parte, ele nos fala exatamente quem nós éramos e quem nós somos agora em Cristo. A primeira coisa que você, na qualidade de um cristão, precisa entender, nós precisamos ter essa consciência de quem nós éramos antes de Cristo. Porque o
o ser humano basicamente ele tem dois momentos na sua vida: ascer e descer. Significa o quê? Ascer e descer. Muito bem. Ascer e descer. A história é dividida assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Também é a história da nossa vida. A irmã Rosimeira, ela tem dois momentos na vida dela: ascer e descer. Antes de Cristo, a Mônica, a irmã Mônica, era uma pessoa. Ela não gosta nem de lembrar. Estou certo, irmã Mônica? O que era a Mônica no período AC? O que era o Zé Carlos? O que era o Reinaldo no período AC? O que era a missionária Cícera no período AC? Ela chegou agora, então o período AC é o período antes de Cristo. E o que nós somos no período DC, que significa depois de Cristo. Glória a Deus. Todo crente precisa entender isso para ser crente. Oh, glória. Aquele Zé Carlos do passado, aquele Oliveira do passado, do período AC, está morto. Deu para entender sim ou não? Quando ele estava no período AC, antes de Cristo, ele estava morto em certo sentido. Depois de Cristo, aquele AC também morreu. Porque Cristo, ele nos vivificou. Diga amém. Amém. Aquele velho homem, com suas concupiscências e todas as suas más inclinações, ele foi morto e crucificado com Cristo. Porque é isso que a Bíblia nos diz: que quando Cristo morreu, você morreu com ele. Oh, glória. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com ele. Precisa entender isso. Eu já entendi, pastor Reinaldo, quem eu era, quem eu sou. É disso que trata a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Quem eu era, quem eu sou, o que Cristo colocou, e nós ainda estamos estudando esta fase de quem eu era e de quem eu sou. E a partir do versículo 4, Paulo, divinamente inspirado, ele vai nos dizer como é que nós temos que andar, como é que nós temos que viver. Considerando que eu agora entendo, considerando que agora eu sei quem eu era, esse eu era está literalmente no passado. Quem eu era já morreu. E quem eu sou, agora que eu sei exatamente quem eu sou em Cristo Jesus, eu preciso saber como eu tenho que me comportar. Onde é que está o problema? A pessoa não entendeu que aquele eu era tem que ficar lá morto, que agora ela é uma nova criatura, e na qualidade de nova criatura na pessoa de Cristo Jesus existe um padrão de conduta. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele deixou Pedro falar disso, as suas pisaduras, as suas pegadas, para que nós as seguíssemos. Significa que o padrão do crente, o caminho do crente, é o caminho que Cristo trilha. Jesus disse assim: eu sou o caminho. No início da igreja, quando a igreja ela foi formada, e aí você pergunta: mas pastor, quando é que a igreja nasceu? A igreja nasceu no Pentecostes. Você só vai, a primeira vez que você ouve a palavra, e nós estudamos aqui, no momento, a palavra da igreja em Mateus, é o único dos evangelhos que usa a palavra igreja. Os outros subentendem, mas Mateus, Jesus só falou da igreja em Mateus. Ele falou: edificarei a igreja.
A igreja nasceu no Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Eu costumo dizer, né? Para mim é muito claro o sentido do vento. As pessoas falam, teve um barulho de um vento. Primeiro que a Bíblia não diz que ventou. Não diz que ventou. Nem diz que foi um barulho. Porque barulho é mistura de som que você não discerne. Nossa, que barulho! Você não entende o que está acontecendo, é barulho. Às vezes você vê aquela igreja, aquele movimento, é barulho. Só barulho. A Bíblia diz que foi um som de um vento. Porque esse som de um vento, ele não afetou a casa, não derrubou cadeira, não derrubou árvore, igual a gente vê aqui nos tempos de chuva de São Paulo, né? Não aconteceu nada disso, mas ele surtiu um efeito sobre as pessoas. E eu tenho para mim que esse som de um vento foi o sopro de Deus. Da mesma maneira, nós já estudamos aqui que Deus soprou na narina do homem e dando vida àquele corpo, e ele passou a ser alma vivente. Deus soprou naquele agrupamento, dando vida ao corpo de Cristo, que é a igreja na terra, chamado corpo místico. Irmãos, entenderam? Faz sentido para você? O que foi o som? Porque a igreja foi ali, o Espírito Santo desceu e Deus, da mesma forma que ele soprou na narina de Adão dando vida, agora ele sopra e a igreja nasceu ali. Amém? Entendeu, Michel? Faz sentido? Muito bem. Vamos voltar aqui para a linha de raciocínio. Nós já vimos aqui que quem nós éramos, quem nós somos, e agora nós estamos inserindo no contexto de igreja. Existe uma conduta, toda uma linha de procedimento que nós devemos adotar. A pessoa que era e ainda é, não entendeu o Evangelho. A pessoa que era e ainda é e não anda de acordo com o padrão do Evangelho não teve uma experiência, não nasceu de novo, e você precisa dizer isso para ela. O pastor, o ministro precisa pregar sobre essa questão. Às vezes é muito comum, tá? Nós estamos nesta época. A pessoa lá fora é o maior bandido na Zona Leste. Aí fica da igreja dando esse testemunho. Eu era. Quando a pessoa diz isso, quando ela conta o testemunho dela com vergonha, com dor, para mim faz sentido. Aí não vai se cantar o hino assim: quem eu era já não faz sentido, quem eu sou, quem eu fui, não desejo ser. Se Jesus não lembra o passado, recordar para mim é sofrer. Que glória conta uma, que glória conta um ex-bandido, um ex-traficante, um ex-isso, um ex-aquilo. Que glória! A pessoa tem que ter vergonha e se arrepender. E às vezes vir herói no meio da igreja. Porque matava, fazia, acontecia. Não, pelo amor de Jesus. Você tem que ter vergonha do seu passado. Porque o pecado é isso que ele traz sobre a nossa vida. Quando a gente olhar para trás, falar graças a Deus, aquele homem está morto. Porque quando Cristo foi crucificado, ele estava junto ali. E quando Cristo ressuscitou, eu nasci uma nova criatura. Já contei para os irmãos aqui, só para estar dentro do contexto, né? Aquela história que eu ouvi de um evangelista lá na igreja de Goiás. Ele, antes de aceitar Jesus, no período AC, ele fazia várias precepadas, saltava, não sei o que e tal. Mas ele aceitou Jesus, se converteu. Mas um dia ele teve que ir na delegacia do bairro lá. E ele lembrou que lá na delegacia tinha um escrivão que trabalhava lá, que ele já tinha assaltado. Falei, o que eu vou fazer? Aí, mas ele tinha que resolver, eu falei, eu vou, né? Se Deus quiser. Quando ele colocou o pé na delegacia, lá no saguão, o
O escrivão bateu o olho nele e falou: você! Aí ele meio que deu uma de José Braço, eu? Você mesmo! Eu? Você que me assaltou! Eu que te assaltei? Eu não. Foi você! Não, não, moço, foi você! Como é que não foi você? Sabe o que foi eu, moço? Aquela camarada que te assaltou morreu. Eu aceitei Jesus. Eu sou nova criatura. Aquele fulano está morto. E o camarada, que também era crente, só que estava dizendo: graças a Deus, vem cá me dar um abraço. E ele até reconciliou ali na hora. A gente tem que olhar para o passado com vergonha. Tem gente que tem orgulho de contar o que era, quem deixava de ser, quem batia, quem era bravo. A irmã Márcia cantava: recordar para mim sofrer, quanto mal que se fez para as pessoas, quantas coisas se tirou dos outros, quanta maldade, quantos corações se feriu. Mas é para isso que existe o perdão, a misericórdia e a graça de Deus. Amém? Amém? Então, nós precisamos veementemente insistir. Você já entendeu o período AC, o período DC? Agora você já entendeu como é que você tem que andar? É aqui, ó. Eu estava falando que depois que a igreja foi organizada, quando é que a igreja foi organizada? Quando é que a igreja nasceu? No Pentecoste. As pessoas, os crentes naquele início, eles eram chamados de aqueles do caminho. Você já ouviu falar daquele grupo do caminho? O pessoal do caminho. Coisa linda, né? Hoje está tudo misturado, parece que está tudo andando para o mesmo lugar. Mas naquela época tinha um grupo que andava no caminho. Andar no caminho é andar em Jesus. Eu sou o caminho. E Deus falou: Ele deixou as suas pegadas para você ir atrás. Ó. Você, né? Primeiro tem que andar perto, né? Para você entender o caminho que a pessoa está fazendo, você tem que estar perto dela. Ela pisa, você ela pisa em si. Ó, sabe por quê? Porque onde Jesus pisa é seguro. O resto é tudo campo minado. Quem não pisa onde Jesus pisa, pastor Zé, está pisando em campo minado, está correndo risco. Eu quando leio aqui, irmãos, Efésios, o capítulo 2, quando você pega do 2 ao 4, para mim, eu já disse aqui várias vezes, isso aqui é um resumo da história da redenção, do Evangelho. É impressionante como a Bíblia, ela tem essa capacidade de dizer tanto com tão pouco. O versículo 3 ainda, nós já passamos por lá, mas cada vez que você vai e volta, eu fico com muitas coisas, é impressionante. O versículo 2 diz assim: nos quais anteriormente andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Você tem aqui um tipo de filho e você tem a mãe. Qual é o nome da mãe? Está no texto. Qual é o nome da mãe? Desobediência. João Calvino dizia que a desobediência, pastor Gênesis, é a mãe de todos os obstinados. Como é o nome da mãe? Filho de peixe é. Aí você tem uma mãe que é desobediência, ela gera vários filhos. E você ainda vai ver aqui no texto de Efésios, que necessária e obrigatoriamente o filho da desobediência, como é o nome da mãe dele? Aí você vê o crente de desobediência, vai estar aprendendo com a tua mãe, né? Minha mãe é desobediência. O filho da desobediência, por conta de ser filho da desobediência, obrigatória e necessariamente também é filho da ira.
Ô irmãos, isso é terrível. O filho da desobediência é filho de quem, Pedro? Da ira. Ira de quem? Ira de Deus. O filho da desobediência, Paulo falou aqui, filhos da desobediência. E o problema aqui, sabe qual que é o problema? É o seguinte: com quem que a criança aprende a pecar? Com quem? Os pais? Hã? Os pais? Quem tem outra opinião aí? Com quem que a criança, com quem que a gente aprendeu a pecar, Michele? Hã? Aprendeu com os pais? Não, um bando de pai pecador, né? Irmãos, aprenda isso, em nome de Jesus. Nós não somos pecadores por imitação. Nós não somos pecadores por imitação. Nós somos pecadores por derivação. A gente não pega porque a gente aprendeu com os outros. É porque está na nossa natureza. Entendeu, irmão Zé Carlos? Deixa eu perguntar para o irmão Zé Carlos, por que você aprendeu a pegar com ninguém? É da natureza. Quem é que ensina o passarinho a cantar? Fala, Pedro. Se uma criança nasce de bebê, Não entendi. se uma criança nasce de bebê e os pais delas vão se entender certinho, todo mundo pega, mas a criança não aprende a pecar, ela vai pecar do mesmo jeito? É o que eu estou falando aqui. Se você pegar um gato, ele nasceu, você tira, separa ele da mãe e leva para um lugar que não tem gato nenhum. Ele vai latir ou ele vai miar? Ou ele vai assobiar? Ah, por que ele vai miar? É da natureza dele. É da natureza como pecar. Nós não somos pecadores por imitação. Nós somos pecadores por derivação. Está na essência da nossa natureza. Então nós já nascemos nessa condição, entendeu? De pecadores. Você pode ter o pai mais crente que for, mais maravilhoso que for, você vai pecar. A gente não vê. O negócio é tão sério. Me permite a expressão aqui, que todo mundo já tem experiência, né? Às vezes você pensa, pega uma criança ali, a coisa mais linda do mundo, fofinha. Tem hora que você fala assim, pô, mas esse anjinho, na hora que o camarada começa a espernear, você vai se saltar lá, eu não vejo. Esse pequeno demônio mas era com o anjo quase agora, já é um pequeno demônio, ainda está ali, ó, a natureza ruim. Ninguém nunca viu isso. Eu tenho 4 filhos maravilhosos, todos eles assim. Ela aprendeu com quem? Já nasceu dela. Já nasceu dela. Nós somos pecadores por derivação. Quando Adão pegou aquilo que nós ensinamos aqui outro dia, né? A questão da subjetividade e a objetividade da desobediência de Adão. Por conta da objetividade, ele tomou veneno e aquilo contaminou. A partir dali, quem nasceu já nasceu com essa inclinação. Não é à toa que os primeiros filhos de Adão, que ainda ouviam a voz de Deus, uma coisa. Agora eu pergunto para você, que mundo era aquele? Daquela época, para Caim ter inveja de Abel e já ter esse rancor, esse ódio de novo, foi matou o irmão. E aqui, o versículo 2, complementando com 3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da quê? Da ira, como os outros também. Então no versículo 2, o camarada é filho da desobediência.
desobediência era filho de quem? É terrível, sim ou não? O homem ele já nasce nessa condição. Pecador por derivação, por conseguinte filho da desobediência e necessariamente filho da ira. Já nasce culpado, já nasce condenado, já nasce nessa condição. Isso aqui é o resumo da miséria humana. Estar debaixo da ira de Deus é o resumo da miséria humana. E o apóstolo ainda fala assim: todos também andávamos debaixo da mesma situação. Romanos 9, 22. Irmão, nós estamos. Isso aqui é estudo, tá bom? Então, no período de estudo, você pode perguntar, pode levantar a mão, interpelar. Se quiser contribuir, fique à vontade, é permitido. Então, o pastor Jesus está dando uma contribuição aqui. 9, 22 de Romanos. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então está aqui, ó. Filhos da ira de quem? Efésios capítulo 2, versículo 3. De quem é a ira? A ira de Deus. E está aqui, ó. A paciência de Deus suportou com paciência os vasos da ira preparados para a perdição. De quem que? Ainda é Paulo, né? De quem que Paulo está falando, irmãos? Que Deus suportou com paciência os vasos da ira. De quem que ele está falando? Do Pedro, da Michele, do Oliveira, de mim. Ele está falando de nós. Nós éramos os vasos. Agora, aqui comigo, presta atenção. O texto que nós lemos, vamos aprender a lidar com as palavras, né? Ele não fala de pessoas. Aqui ele não está usando filhos da ira. Aqui mesmo, esse texto aí. Ele está falando do quê? De vaso. Tá certo? Para que serve o vaso? Para cuidado. Olha só. Vasos da ira, para ser derramada a ira de Deus. Agora, irmão Mônica, vocês são conscientes, agora que a luz do Evangelho já brilhou sobre a sua vida, você acha que você tem ou teria condições de suportar o derramar da ira de Deus sobre a tua vida? Tinha condições, Mônica? Não tem. Não tem. Às vezes, quando os meus filhos eles eram pequenos, uma das coisas que eu evitava corrigir meus filhos com vara, porque eu tinha um ímpeto que quando eu começava eu não queria parar. Eu bati poucas vezes nos meus filhos. Porque o senso de justiça, porque assim, o que fez foi o erro, não foi feito, foi avisado, foi orientado e escolheu errar. Isso me despertava aquele senso de justiça e acionava a minha ira. E eu evitava, porque quando eu começava a bater, eu não queria parar. E uma criança não tem como suportar o despejar da ira de um homem adulto. Tem? Não tem. Não tem. É uma coisa horrível, né? Um adulto acredita em uma criança. Uma coisa é corrigir com a vara. O corretivo é assim. Tem um corretivo. E a Bíblia diz para nós não tirarmos a vara da criança, que ela não vai morrer se você corrigir. É o corretivo. Outra coisa diferente é a intencionalidade de um adulto de agredir uma criança. Uma criança não pode suportar. Não tem a mínima condição. Agora, imagine se nós poderíamos suportar, na qualidade de vasos, o derramar da ira de Deus. Não tem a mínima condição. Não tem. É por isso que
no versículo 4. Ele fala exatamente qual era a nossa condição. Mortos em delitos, em pecado, filhos da desobediência, filhos da ira, que já está pronta para ser derramada no vaso. Ele está falando da doença. Isso é importante entender sobre o Evangelho. Por que a história bíblica ela segue essa ordem, essa cronologia? Primeiro você tem o Antigo Testamento e depois você tem o Novo Testamento. Por que tem essa ordem? Poderia ser invertida, mas essa ordem ela existe porque você precisa entender e conhecer a doença. Primeiro, nós tomamos consciência do nosso estado de miséria, o nosso flagelo, a nossa condição horrorosa. Primeiro, a gente precisa saber disso. Para fazer sentido, tomar remédio. Se eu chegar aqui do tem um remédio aqui bom para câncer, quer uma dose, Marta? Remédio bom para câncer? Quer? Ô, Oliveira, tem um remédio aqui, rapaz, que ó, batata para tuberculose, está interessado? Você quer? Não tenho câncer, não tenho tuberculose, vou tomar remédio. Ninguém toma remédio se não tiver consciência de doença. Então, é doido, não é doido? Tem um tipo de pessoa chamada hipocondríaco. O que é um hipocondríaco? Pessoa que tem mania de remédio, né? Isso é doente no remédio. Tem gente que não precisa nem almoçar e jantar porque é tanto remédio, né? Assim, algumas pessoas têm a ver com a necessidade, mas outras é doença mesmo remédio. É o hipocondríaco. Então, nós precisamos primeiro entender a origem do ser humano, como foi que Deus criou o mundo, como foi que o homem caiu, como o homem pegou. Você olha a situação do homem no Antigo Testamento, você lê, você fala, Jesus tem misericórdia. Olha o estado disso, tem misericórdia. Aí o texto, no versículo 4, nos diz assim: mas Deus, diga comigo, mas Deus. Irmãos, eu já preguei aqui sobre o mas Deus. Quem lembra? Quem lembra? Pedro. Esse mais Deus aqui, irmãos, maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Você tem uma frase de 7 letras que para mim soa como perfeição. Porque 7 é o número da perfeição. A palavra mais é uma trindade, 3 letras, mas. Junto com as 4 palavras de Deus, nós temos aqui 7 letras maravilhosas. Com glória. Paulo, ele pinta a nossa situação, ele desenha com toda a graça, a unção, o talento que o Espírito Santo lhe deu, para traçar uma narrativa da horrível e medonha situação do ser humano, o estado de miséria, a distância, como ele estava longe, perdido, desgraçado. Mas de repente, Jesus, glória. Preguei aqui outro dia, não foi? De repente, Jesus. Aí ele usa o termo aqui, mas Deus, ele conta, ele resume ali o Antigo Testamento, a história da humanidade até então, e ele quebra essa corrente, essa continuidade histórica maléfica, má, medonha, com a intervenção de Deus, com a ajuda de Deus. Coisa maravilhosa, irmãos, é quando Deus intervém. Glória. Coisa maravilhosa é quando Deus age. Quando Deus entra na tua luta, quando Deus entra na tua prova, na tua dificuldade, está tudo fechado, está tudo escuro, não há esperança, não tem jeito, não tem solução.
A palavra mas, na nossa gramática, ela é uma conjunção coordenada adversativa. Repete para mim, Pedro. Repete o que eu falei. Adversativa. O que é uma conjunção coordenada adversativa? Ela indica conexão e contraste. Então vamos lá, Pedro vai repetir para mim. Conjunção coordenada adversativa. O que ela faz? Indica o quê? Conexão e contraste. A palavra mais aqui, ela pega o texto anterior, o conceito anterior. Ele está dizendo aqui: Mônica, você era feia, você estava perdida, você era pecadora, você estava destruída, você estava longe de Deus, não tinha ninguém por você, você ia para o inferno, você ia amargar, você ia chorar. Aí ele vem e fala: mas Deus. Glória a Deus, aleluia. Se todo crente entendesse esse mais Deus aqui, o camarada ia falar tanto glória a Deus, tanto mistério, tanta aleluia, vinha para a igreja, vinha para o culto de oração, ia para a vigília, porque foi esse mais de Deus, foi essa interrupção de Deus que tirou você daquela situação e colocou onde você está agora e onde você estará no futuro. Nós que éramos vasos da ira, filhos da desobediência, filhos da ira, fomos alcançados pelo mais de Deus, pela intervenção de Deus. Ele quebra aquela conexão maléfica, maldita, aquela maldição, ele quebra, e o texto diz assim: mas Deus, que é riquíssimo, diga comigo, riquíssimo em misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois. Isso é maravilhoso, irmão. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Isso aqui é para você decorar, é para você mastigar, é para você se deliciar com isso, de manhã, de tarde, à noite. E eu já tenho dito para os irmãos que nós só vamos entender essas coisas quando a gente chegar no céu de verdade, quando a nossa limitação mental e racional vai cair e a gente vai entender do que foi que Deus nos livrou. Nós estamos vendo aqui a pena de Paulo, que cria, que mostra essa conexão e esse contraste ao mesmo tempo, que é o que a conjunção faz. Como é o nome da conjunção, Pedro? Conjunção coordenada ela cria, ela mostra uma conexão e ela mostra um contraste. Ela nos mostra onde nós estávamos, o que nós éramos, e agora ela nos situa. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aqui, o texto, ele vai nos falar, presta atenção nisso, de misericórdia. Deus é riquíssimo. A palavra é rico ou é riquíssimo? Quando você pega uma palavra, a palavra rico, e transmuta para riquíssimo, na nossa gramática nós temos um superlativo. É você supervalorizar aquilo que já era bom. Se a palavra dissesse assim: Deus é rico em misericórdia, já estava de bom tamanho, sim ou não? Mas Deus é rico. Glória.
extrapola, irmão, porque Ele sempre extrapola. Não basta ser rico, Ele é. Olha, é porque nessa época nós vimos o conceito de milionário, bilionário, trilhardário. Esses conceitos são nossos. Lamentações 3:22. E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos. Então, olha só. Fica aqui comigo. Você já aprendeu. Por que Deus é riquíssimo e não milionário em misericórdia? Por quê? Fala Pedro. Pedro vai ser nota 10 lá na escola, viu? Depois quando você aprendeu isso na igreja. Por que Deus não é milionário em misericórdia? Não é bilionário em misericórdia? Porque naquela época eles não conheciam esse termo, não existia esse conceito de milionário, bilionário. O camarada era quando muito rico, quando muito, que era muito difícil. Agora, quando ele se superava, ele era riquíssimo em quê? Em misericórdia. A palavra misericórdia, na antiguidade, ela indicava uma pena excessiva para com alguém que estava num processo de sofrimento imerecido. Não era questão de estar sofrendo apenas, tinha que ser um sofrimento imerecido. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que a misericórdia de Deus não tem fim? Vamos conciliar. Porque Ele é. Está aprendendo, hein? Glória a Deus, hein? As misericórdias de Deus não têm fim, porque, ó, tem muita riqueza. Então, glória a Deus, irmão. Então, glória a Deus. Então, quando uma pessoa ela estava ali sofrendo um sofrimento intenso e imerecido, aí alguém vinha e tinha misericórdia dela. Era aquela pena que você dedicava, né? E você envidava todos os esforços para suplantar, tirar a pessoa do sofrimento, porque era imerecido. Porque imagine você se tivesse um criminoso que fez lá uma barbaridade, ele sofria pena, ninguém tinha pena dele, sofria lá a punição, ninguém, porque a punição era o quê? Merecida. Então a misericórdia, irmãos Zé Carlos, ela era uma concessão para alguém que estava em sofrimento e merecido. Mas a Bíblia diz que Deus ele é tão riquíssimo em misericórdia, que Ele teve misericórdia de nós, mesmo você merecendo. Alguém aqui dentre nós pode dizer que não merecia a punição? Ninguém. Todos nós merecíamos, todos nós éramos vasos do que? Vasos da ira. Vasos da ira, pronto, preparado. Porque nós aprendemos a pecar? Não. Não foi porque nós aprendemos a pecar. Foi porque nós já nascemos pecadores. Que coisa, né? É uma analogia ruim, mas serve. Na época da escravidão, a diferença entre quem era livre e quem era escravo estava na cor, basicamente. Eu digo essa escravidão moderna, né? O negro já nascia, dependendo do país, tá? Já nascia na condição de escravo. Ele não pediu para ser assim, mas ele nascia assim, já nascia escravo. Em geral, herdar essa condição física já fazia dele um escravo, dependendo do país, porque na África não era porque era negro que era escravo, não. Inclusive assim, quem mais promoveu a escravidão foram os próprios negros. Os negros da África, eles guerreavam entre si e eles vendiam os negros para os brancos. Você acredita nisso, muito? Eram os negros que vendiam os negros. Eles brigavam, as tribos brigavam entre si, aí capturavam, faziam escravo e vendiam para os brancos, portugueses e outros que iam lá comprar negro. Os próprios negros vendiam o negro. Mas ele não nascia escravo lá.
Ele nasceu e virava escravo como saía. Então assim, nós já nascemos nessa condição de escravo. Está em nós isso. Vasos da ira preparados para quê? Perdição. E olha que a palavra, o termo perdição, todos nós. E o termo perdição engloba muita coisa pesada. Muita coisa pesada. Mas Deus que é, oh glória! Mas Deus, não sai daqui dizendo mais Deus. Você está na luta, está na aprovação, mas Deus vai entrar em providência. Mas todo testemunho, presta atenção, todo testemunho de vitória, a camarada fala, mas eu estava numa aprovação assim, não sei o quê, mas Deus, você vai ouvir a palavra mais Deus, porque é a partir do mas Deus que a coisa começa a mudar, pastor Gênesis. É a partir da intervenção, oh glória, é a partir da hora que Deus entra na causa que a coisa muda. Aí você vai falando da luta. Está falando aqui da luta, está contando uma história, mas daqui a pouco vem a conexão e o contraste. Olha, irmão, estava na enfermidade, tá? Nós temos um testemunho aí. Uma Adriana estava hospitalizada para morrer, a igreja orando, e ela morre, não morre, mas Deus veio e entrou com providência. Daqui a pouco nós vamos ser convidados para um culto de ação de graça. Dá glória a Deus aí, por favor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, o que foi que nos salvou? Foi a que nos tirou daquela situação. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia não é a causa. Isso é importante. Deus estendeu para mim e para você a misericórdia. Mas a misericórdia ela não é a causa, ela é o efeito. Porque tudo começa no amor. Olha o que o texto diz. Mas Deus, que é riquíssimo. Irmão, toda vez que eu falo mais Deus, você fala glória a Deus, tá bom? Vamos combinar? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então a misericórdia, que fala de um atributo de Deus, ela nada mais é do que o efeito cuja a causa é o amor. Tudo começa no amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas Então, nós vamos entender aqui que o agir de Deus para conosco não começa com a misericórdia, começa com o amor, um grande e poderoso amor. Olha lá, irmãos, você nunca mais vai se esquecer desse negócio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O camarada ele está perdido, pastor Gênesis. Mas, olha aí, entendeu, Pedro? Entendeu? Conjunção coordenada adversativa que indica conexão e contraste. O texto está falando de um grupo de pessoas. E todas as pessoas, na verdade, porque ele começa falando do mundo, e não é o mundo físico, ele está falando das pessoas. Deus, seu Filho, amou o mundo de tal maneira. Uma das dificuldades, às vezes, de nós chegarmos ao entendimento de algumas coisas,
tem a ver com o fato da nossa limitação verbal. Nós somos muito limitados verbalmente. Por isso que a medida do amor de Deus em João 3,16 é uma palavra ou uma frase tal maneira, porque não tem, pastor João. Como é que a gente vai medir esse amor? Que tipo, que tamanho de amor seria suficiente para que Deus fizesse o que Ele fez, da maneira que fez? E nós, na qualidade de seres humanos, tudo que nós conhecemos, tem que ter base em uma referência. Qualquer coisa que você conheça, tem que ter uma referência. Grande, pequeno, alto, baixo, gordo, magro, preto, branco, tem que ter uma referência. Nós não temos uma referência para medir o amor, que é o maior de todos. Quando a gente fala de um grande amor, a gente vai pensar no amor de quem? Do Pai, né? Sim ou não? É o amor do Pai? Vocês estão comigo aqui? É o amor de... Eu não sei quem acha que o amor da mãe é maior, né? É maior? Bom, pelo menos eu sentia que minha mãe me amava mais que meu pai, então eu vou ter que tomar partido também. Meu pai nem tomava conhecimento que eu existia. Minha mãe me esquecia de mim em 1 minuto. Ô filho, eu estava pensando em você. Então assim, o amor de mãe é uma referência. O amor de irmão é uma referência. E cada amor relacional, por assim dizer, ele tem um nome específico, né? Amor de mãe, amor de pai, amor de irmão, é fraterno, paterno, materno. Agora, esse amor ágape, irmãos, não tem como. O negócio é tão forte que o Espírito falou assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor que é? Qual o tamanho desse amor? Amor quanto? Amor quanto? Quando foi que Deus amou? Olha, tal maneira. E tem que ficar por aí mesmo. Não dá para ultrapassar. Tal maneira que Deus seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que, daqueles que estão no mundo que Ele amou. Ele amou todos, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas daqueles que estão no contexto ali de mundo, quem crê nele não merece, porque quem está no mundo está perdido. Quem está no grupo ali no mundo está perdido. Crer em Jesus não merece, porque é a nossa situação, a nossa condição e o nosso destino. Mas tenha a vida eterna. Como é que esse texto trabalha? Assim, termina de uma forma tão maravilhosa, né? Mas tenha a vida eterna. Você pode abraçar isso, mas tenha a vida eterna. Efésios 3, 18 e 19, enquanto tomar. Pode começar no 17, os 13 que falam do pensamento. 3, 18 e 19, diz assim, 17, né? Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, assim, é o que eu estou falando aqui, irmãos. Olha como o texto coloca, ó. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É quando você entende, quando você começa a entender essas coisas. Por isso que tem que estar no mundo de ensinamento, para aprender isso. Quem eu era, o estado que eu estava, onde Cristo me colocou. Porque a partir do momento que nós começamos a entender isso, a gente começa a andar alinhado. Eu fui salvo, eu fui liberto, eu sou cidadão do céu. Então a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna, é minha. Eu já faço parte deste grupo dos que creem. Amém? Amém. Vamos voltar aqui para nós partirmos para uma conclusão. Nós vamos fechar aqui com o versículo 4 ainda. Mas Deus, glória a Deus,
amor com que nos amou. Então, a misericórdia é um efeito cuja causa é o amor. Só que Paulo, ele está demais nessa cara. Paulo está inspirado demais. Pensa quando o camarada está naquele dia inspirado. Paulo está inspirado. Ele não observa o texto aqui, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor. Não. Muito amor com que nos amou. Ele dá uma ênfase e ele extrapola, ele força o negócio ao extremo. Deus nos amou com amor. Não é um negócio, você não enxerga. Aí fala largura, comprimento, altura, profundidade. Aqui está falando das dimensões, né? As 4 dimensões do homem. O homem tem 3 dimensões, para frente, para trás, para direita, para esquerda, para cima, para baixo. E Deus foi buscá-lo lá onde ele estava vindoso, atolado de profundidade. Está vendo? Irmão, para compreender esse amor, por quê? Quer ver? Pega Romanos capítulo 5 lá. Olha isso aqui, Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Vamos ler o capítulo, versículo 5. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos faz. Não dá, porque é coisa muito forte. Até um minuto atrás você era vaso da ira. Deus ia derramar o que sobre você? Deus ia derramar o que sobre você? Olha o que Paulo está falando. Oh, glória, obrigado, Jesus. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Você que estava destinado para receber ira, agora Deus derrama o amor. É muito forte, pastor Deus. Porque o amor de Deus está derramado. Era para Deus descarregar a ira de pesada, mas o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, está falando de nós, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morreria por um justo, ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém ouse morrer. Mas Deus, não dá para fazer, não dá para fazer, não dá para continuar. Não seria para você ser crente, irmão. Não dá para ser forte. Olha aqui, porque dificilmente alguém morreria por um justo, ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem era você? Quem era ele? Nós éramos vasos da ira, preparados para a destruição. O que ia ser derramado sobre mim e sobre você era a ira de Deus. Mas Deus derramou o Espírito Santo dele, o amor dele sobre nossos corações. Está aqui, Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Hoje você morre de amor por Deus, e Deus maravilhoso, mas você não gostava de Deus, não. Nós éramos inimigos de Deus. O Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, ele dizia que o homem mataria Deus se pudesse alcançá-lo. Nós éramos esse tipo de raça, de gente. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. Você não valia nada, você não gostava de Deus, você cuspiu na face de Deus, eu cuspi na face de Deus. Mas aí o texto lá
Nós estamos no ano 5, né? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Está aqui, ó. Os irmãos estão vendo como que as coisas se conectam? Ele ia derramar sobre você ira, porque você era vaso para isso. Mas ele derrama o amor dele no seu coração. Oh, glória! E agora que você está justificado pelo sangue de Jesus, está salvo da ira. Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Você merece uma salva de palmas para Jesus, por favor. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Então nós aprendemos aqui que esse amor que é tão grande de tal maneira, é a causa de Deus estender para nós a misericórdia. A misericórdia. E no decorrer aqui, lá na frente, né, ele mostra como é que nós estávamos, só recapitulando o versículo 2 e 3, que nós estávamos mortos, que ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Amém? Glória a Deus. Aí dá para a gente ser crente, não dá, irmão? Entendendo isso, sim ou não? É para andar com amor, com gratidão, uma vida de fidelidade. É se apegar a esse Deus com muito amor. Porque ele olhou para mim, olhou para você, na condição que você estava, inimigo de Deus, morto. Meu Deus. E em Cristo Jesus nos vivificou. Eu ainda vou encontrar alguém que faça para mim. Eu ainda vou ter uma camiseta preta, escrito em letras brancas. Mas Deus, vírgula 3 pontinho em Efésios 2,4. Só essa frase. Glória! Se alguém souber, alguém que trabalha com camiseta, confecção e tal, me indica. Porque eu só quero que as pessoas saibam que na minha vida tem um agir e um mover de um Deus que derramou. Qual é o segredo da sua vitória? Qual é o segredo do seu sucesso? Deus. Porque a história não era para ser assim. A história era feia. O fim ia ser ruim. Mas Deus agiu. E Deus vai agir na tua vida. Eu vou falar de novo para aquele que acredita na glória melhor. Deus vai agir na tua vida também. Não interessa a circunstância, o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, o tamanho da enfermidade, o tamanho da luta. Você vai se lembrar de Efésios 2,4. Mas Deus, quando Deus agir, vai ser só culto de ações de graça. Oh, glória! Prepara o coração, vai fazendo a reserva para quando o agir de Deus acontecer na sua vida, você já está com a reserva pronta. Deus, isso aqui é um culto de ação de graça. A história era assim, ia ser outra. Mas é por causa dele que eu não parei. É por causa dele que eu não desisti. É por causa dele que eu estou aqui dizendo. É por causa dele. É por causa dele. Amém? Deus abençoe os irmãos. Fica com essa palavra, querendo e provendo Deus. Quinta-feira da semana que vem nós estaremos aqui novamente debaixo de graça. Amanhã, sexta-feira, tem ainda a oração aqui à tarde, missionária ali. Sábado alguma programação pela manhã aqui? Não tem. Domingo nós estamos aqui novamente, a partir das 16 horas, com o nosso culto que eu fiz divino. E vai ser Santa Ceia, é isso? Domingo Santa Ceia. Então, para os membros da sede e em todas as nossas congregações, Santa Ceia. Para você que nos acompanhou até o final, Deus abençoe o seu lar, sua família. Acredite no mais de Deus na sua vida. Encaminhe essa mensagem, o link dessa mensagem, para pessoas que você queira que sejam alcançadas por ela também. Deus vai entrar com providência. Também quero convidar o pastor James aqui para as considerações finais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o irmão. Meu irmão, vamos encerrar. Às vezes a gente vai dizer assim, mas pastor Reinaldo, tanto tempo parado nesses versos,
mas ele está perdendo. Nossa família disse que já, agora saudoso, ele já faleceu. Ele ouviu 3.600 sermões só em João 3:16. Então, eu acho que ainda está longe de você chegar perto dele. Quem ainda precisa de oração, dê um sinal. Você que está nos assistindo à distância, Deus te abençoe. Eu creio que você foi edificado, como foi aqui aconselhado, passe para outros, porque de fato é muito interessante nós reconhecermos. E eu fico imaginando, pastor Reinaldo, companheiros, irmãos, e você que nos assiste à distância, quando um ateu morre, ele sai desse corpo e já tem uma noção da realidade eterna. E outra coisa, a eternidade sem Deus. Como o caso do rico e Lázaro. Ali, quando eu vejo a parábola do rico e Lázaro, a história do rico e Lázaro, é como se Deus descortinasse a eternidade para a gente ver como é a eternidade. Que ali, pastor, é uma visão do que é a eternidade. Você morreu com Cristo, mas por ser de Abraão. Você morreu sem Cristo, está no inferno. Não importa o quanto você tenha sido rico, sábio, etc, etc. Que eu já vi ateus morrendo, vi um ateu morrer, caiu da morte dele, ele estava queimando, ele com o braço para fora fazendo assim, e eu sei, aquele homem perseguia os crentes e falava mal de Deus, zombava de Deus. Como tem agora o Rio Grande do Sul, veio um noticiário, eles estão preparando aí uma festa para escarnecer mais de Jesus, ainda já deram um ensaio. E alguém ainda disse assim, parece que os acontecimentos passados não deu para alertar, porque eles não creem em Deus. Deus para eles não existe. Que pena! Porque eles não creem, não muda nada do nosso Deus. Mas Deus, é lá, mas Deus é misericordioso para quem crê. Amém. Que é a única maneira de tomarmos posse dessa grande vitória. Eu quero pedir oração pelo moço chamado William. Ele esteve aqui hoje. Eu orei e ele está no desespero total, porque a esposa abandonou ele com os filhos. E ele veio aqui pedindo oração. Segundo ele falou que no próximo domingo, ele perguntou quando era que tinha grupo, aqueles que tinha hoje, e ele disse que sábado vai estar aqui. Precisa muito da nossa ajuda. Amém? Eu já conversei com ele mais ou menos uns 15 ou 20 minutos dando conselho, e agora à noite ele tornou a me pedir meu telefone, eu dei, eu já orei por ele, está no desespero total. Amém. Vamos orar então? Pai Celeste, aí está o nome que a tua filha atendeu, e nós agora colocamos essa vida nas tuas mãos, e tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Que ele te conheça, Pai, e que possa saber que quando Deus entra numa vida, ela muda para muito melhor. Entregamos ele nas tuas mãos, entregamos agora estas mãos erguidas com seus pedidos, entregamos nas tuas mãos, agradecido pela palavra, continua abençoando o teu servo, usando, e que possamos estar juntos te adorando, em espírito e em verdade. Agora prepara-nos para o retorno ao lar. No domingo, às 16 horas, prepara-nos para a escola e o culto de Santa Ceia, Pai, presente sobre nós e ajuda-nos a continuar os teus pés, desfrutando, ó Pai, aquele desfrute que daqui ouvimos e aprendemos, desfrutar da tua glória já aqui pela fé, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Obrigado por tudo, Pai, oramos agradecidos, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar. Mas foi,
uniforme dele é objetivo.